Você tem medo de tudo dar errado no futuro? Já se pegou pensando, e se meus sonhos nunca forem realizados? Se eu nunca conseguir de repente construir uma família, ou mesmo trabalhar naquele emprego que eu tanto quero, de repente também abrir um negócio, algo que eu quero fazer, se você quer ser um empreendedor, por exemplo, se tem aquelas vontades interiores que você queria, né, e não tá vendo saída, não tá vendo perspectiva, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a sensação de que tudo vai dar errado no futuro. Eu sou o Caio e nesse canal aqui a gente fala sobre emoções modernas, nostalgia ligada à cultura pop, comportamento e muito mais. Então se você não quer perder nenhum vídeo, já se inscreva aqui, deixa o like, que ajuda muito esse canal. Seguinte, eu sou um cara que gosto bastante de refletir e eu trago muito isso aqui no canal, né? Vou trazer ainda bastante. Essa sensação estranha que muitos de nós sentimos, e aqui eu queria deixar o meu relato, de ter aquela incerteza se as coisas realmente vão acontecer. E as coisas são a vida adulta como um todo, sabe? Desde você tirar a carteira de motorista e conseguir arrumar uma companheira, ter filhos, trabalhar e construir a sua vida. Claro, eu já trabalho, para quem não sabe, eu sou formado em jornalismo, sou jornalista, né? Trabalho em um portal de notícia. E aquela sensação que você sente do medo do futuro, eu hoje sinto menos do que eu sentia há um tempo atrás. Porque eu me formei, porque eu consegui emprego, e esse medo específico não faz mais parte de mim. Mas todos os outros eu ainda tenho, sabe? O medo de nunca conseguir uma companheira, o medo de nunca ter um carro, nunca me casar, nunca vivenciar as coisas que eu quero vivenciar. E essa sensação, eu acho que ela é muito característica quando a gente está ali um pouco depois da adolescência, iniciando a vida adulta, né? Quando você chega na casa dos 20 anos e ainda não tem boa parte não, mas pelo menos as partes mais essenciais da sua vida resolvida, essa sensação começa a bater forte, sabe? Outra coisa que eu também superei foi o medo de nunca ter uma moradia, nunca morar sozinho. Hoje eu moro sozinho, né? Tenho meu apartamento, graças a Deus. Mas ainda fica aquela dúvida de, caramba, se der tudo errado, se eu não tiver mais renda, será que eu vou ter que voltar para casa da minha mãe? Eu bate na parede, sabe? Não, claro que a vida tem dessas, mas eu acho que se a gente ficar pensando que isso pode acontecer, as coisas tendem a ter mais chances de acontecer. Então é melhor a gente evitar esses pensamentos. Eu diria que uma técnica que eu estou usando ultimamente é a seguinte: pensar que as coisas vão dar certo, né, o oposto, e entender que a maioria das coisas, elas são sempre piores na nossa cabeça do que na realidade. Inclusive é um vídeo que eu vou fazer também daqui, ainda essa semana, porque a gente sempre projeta o pior, né? A nossa cabeça, o nosso cérebro, ela funciona da seguinte forma: aconteceu qualquer coisa negativa, a gente começa a pensar que várias consequências, né, virão depois, e um erro vai virar uma bola de neve, uma dívida não paga vai virar uma dívida enorme no cartão de crédito, uma fala maldita ali, mal interpretada, a pessoa em si que você falou vai deixar de falar com você, você vai perder uma amizade, qualquer coisa, sabe? Pelo menos a minha cabeça faz muito isso. Eu não sei como funciona de vocês, mas isso é algo meio ruim, sabe? Quando a gente não consegue tirar emoções negativas de dentro da nossa cabeça. E a questão do medo de tudo dar errado no futuro talvez seja um dos maiores traumas dessa geração, né? Vale lembrar que a gente vive em um momento econômico difícil, como eu disse lá no primeiro vídeo, né, sobre a dificuldade de superar o passado, que eu vou deixar de novo aqui no link da descrição.
a gente vive um momento em que a sociedade ela não sabe para onde ir, né? Porque a gente não consegue criar escadas para a juventude, por exemplo, galgar os caminhos. Aí, claro, a faculdade, concurso público, empreender, tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas você tem aquela sensação também de incerteza, de, pô, tô saindo do ensino médio e eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu quero, não sei o que eu gosto, e eu não sei como vai ser o meu futuro e talvez dê tudo errado. Eu acho que muita gente tem, né? E eu sou uma dessas pessoas, mas como eu disse, já passei dessa fase, mas tem outros medos, né? E o medo de tudo dar errado no futuro, ele é um dos maiores, porque é difícil lidar, é difícil saber o que vai acontecer, nós não sabemos. E essa é a pior parte de sempre falar do futuro, porque qualquer coisa pode acontecer, né? E quando a gente se depara com a imprevisibilidade das coisas, da vida, a gente começa a se tocar o quão pequenos nós somos. Não sabemos se as nossas atitudes gerarão frutos positivos. A gente faz, a gente se esforça, mas não temos certeza. E aqui eu quero conversar com você, assim, esse papo mesmo, direto. Esse canal aqui vai fazer muito isso, que é de falar sobre as nossas angústias pessoais, né? Eu não sei quais são os medos de vocês. Se vocês quiserem comentar aqui embaixo, se sinta livre na caixa de comentários. Diga o medo que você tem e que outras pessoas talvez não tenham, né? Ah, mas é bobo. Pode dizer, sem problema nenhum. A gente debate aqui, a gente comenta, porque a gente vive uma sociedade complicada, sabe? Um mundo em que só aqueles que correm atrás desesperadamente conseguem as coisas. O mundo é competitivo pra caramba. E a gente sabe que as pessoas não partem dos mesmos lugares, é aquela questão da meritocracia, né? Como é que eu vou competir com a pessoa se ela já é filha de um cara milionário e eu não tenho nem o que comer, né? É aquela coisa, eu preciso primeiro ter as necessidades básicas da vida, né? Que é um teto, que é água para beber, que é comida, que é uma cama para dormir, exatamente. Então, é difícil a gente superar essas coisas, esses percalços, essas dificuldades da vida, e tudo vai dar nessa sensação terrível que é o medo de tudo dar errado no futuro. Porque eu já pensei muito nisso também, apesar de ter superado algumas partes. Se eu não conseguir nada, se eu morrer na sarjeta, se a vida for o mais cruel possível. Eu acho, e aí já chegando no final do vídeo, é importante a gente deixar de pensar essas coisas. Talvez seja um clichê dizer, não tenha pensamentos negativos, foque naquilo que é positivo, porém essa é a única forma da gente não deixar, na verdade, que essas coisas atrapalhem o nosso dia a dia, sabe? De repente tá você pensando em algo muito legal, e aí você começa a pensar, nem vou fazer isso. Por quê? Porque minha mente tá acusando que vai dar errado. Porque não tem futuro, porque já deu muito errado. Veja, a maioria das pessoas que conseguiram sucesso na vida de alguma forma, elas tentaram muito, mas muito mesmo. O Coronel Sanders criou o KFC e foi fazer sucesso só na casa dos 60 anos. Imagina um senhor de idade que cria um restaurante de frango frito e só vai fazer sucesso na casa dos 40 anos. Quer dizer, um senhor de idade quando fez sucesso, né? Que antes ele era um pouco mais novo. Impressionante. Então fica de lição pra gente. De alguma forma, o coronel não teve medo do futuro e conseguiu o sucesso desejado. Então eu não estou dizendo que todos seremos coronéis Sanders da vida, mas a questão da resiliência ela é importante se quisermos conseguir alguma coisa. Só dá pra ver os resultados com constância. E o que tudo isso tem a ver com o medo do futuro? A questão de não desistir, ela é importantíssima para não ficar o tempo todo pensando e se der errado, e se der errado, se der errado. A gente tem que ir lá e fazer. Então eu diria que são esses pilares. Parar de pensar que vai dar errado, começar a pensar que vai dar certo e fazer e unir oportunidade com ação, entendeu? Só saindo do status quo, só parando de pensar errado e agindo é que as coisas podem acontecer.
Pessoal, nesse momento tive um pequeno problema na edição, mas beleza. O mundo ele é dividido entre as pessoas que têm coragem e as pessoas que não têm coragem. As pessoas que fazem, que correm atrás e as que ficam paradas. Então, o medo do futuro é um sentimento que atinge muito mais as pessoas que não fazem nada, né? Então, se você não quer esse sentimento ruim para si, saia de casa, faça alguma coisa, como eu sempre falo. Busque um hobby, algo que te desenvolva, sabe? Que faça você se esforçar. Trabalho quase sempre ajuda. E não só físico, sabe? Mental também, ler um livro, esse tipo de coisa. Assim a gente consegue superar essa ansiedade, esse medo do futuro, essa sensação de que vai dar tudo errado. Foi assim que eu, digamos, não vou dizer superei, mas tenho superado todos aqueles meus medos de não ter uma família, de não conseguir aproveitar a vida. Eu tenho pensado positivo, pensando que, tem uma chama lá dentro de mim que no fundo fala que vai dar tudo certo. Mas eu não tenho só que me agarrar a essa sensação de que vai dar certo. Eu tenho que sair, eu tenho que fazer alguma coisa. E assim a gente consegue criar a nossa realidade da melhor forma que a gente puder e evitar o medo do futuro. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gosta dessas análises, já se inscreva aqui, sabe? Deixa o seu comentário também, se sinta livre para desabafar aqui com a gente, fale dos seus medos também e não deixe de acompanhar. A gente está com 4 inscritos, então ajuda a gente a chegar a mais pessoas, a alcançar um público maior aqui no YouTube. Deixa o like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.